Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, o Senhor sabe muito bem, meu Deus, das minhas limitações, do homem fraco e pecador que sou. E Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor, que o Senhor, meu Pai, oriente nessa aula, meu Deus, e que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui, meu Pai. Abençoa também a cada professor que irá ministrar a sua aula, que as crianças, que os adolescentes, que os jovens sejam ricamente abençoados. Por favor, Senhor, me ajuda e abençoa os irmãos aqui também nessa manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje nós teremos a segunda parte da lição, o caráter do cristão. O caráter do cristão, a parte 2. Pode girar, por favor. Mais um. É Mateus capítulo 5. São as bem-aventuranças, tá? Ao término dessa lição, nós devemos ser capazes do quê? Vamos lá. Todo mundo, irmãos, vamos lá. Vou tirar ponto de quem não lê. Ao término desta lição, devemos ser capazes de distinguir a cultura do mundo e da de Cristo, analisar em qualquer está mais enquadrado, praticar os valores de Cristo em detrimento do mundo. Amém? Amém. Praticar os valores de Cristo. Se eu pratico os valores de Cristo, automaticamente eu estou deixando de lado os valores do quem? Do mundo. São bem diferentes, né? Pode girar, por favor. O alvo da nossa lição. Passa mais um. Ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos entender que a cultura do mundo e a cultura de Cristo estão em total desarmonia. Nós já ouvimos falar muitas vezes aqui na escola que nós nadamos contra a maré. A maré é o mundo com tudo o que ele nos ensina, mas nós estamos nadando contra a correnteza. Tudo que o mundo nos ensina é errado, mas nós estamos seguindo aonde Cristo nos ensinou, para lá e o mundo para trás. Mais um, por favor. Então, abertas as Bíblias aí, nós estamos em Mateus capítulo 5. Nós temos duas colunas aqui, que nós vamos completar. Conforme os irmãos forem respondendo, eu vou pedir aí para os nossos irmãos da comunicação apertarem um Enter, tá bom? Então, todo mundo em Mateus capítulo 5? Amém ou não? Bem-aventurados humildes de espírito, por quê? Todo mundo. Porque deles é o quê? Bem-aventurados que choram, por quê? Aos irmãos aí da comunicação, só espera um pouco. Por quê?
E do outro lado, aquela pessoa e sua família ímpia. Quem tem mais aos olhos de Deus? É camisa 10, é o camisa 10. Como eu falei, irmãos, Elon Musk e a irmã Miriam mesmo disse, se ele não entregar a vida a Jesus, ele não pode oferecer nada a Deus. Mas essa família, que às vezes pega do sustento, de um aterro, se eles têm Deus, eles são mais prósperos do que o Elon Musk. Amém ou não? Rico e Lázaro, é verdade. Pode girar, por favor. Jesus, ele declara que a verdadeira alegria pertence àqueles que parecem... eu li errado, eu escrevi certo, mas li errado. Jesus declara que a verdadeira alegria pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo. Trump, Biden, Elon Musk, Bill Gates, mas aos pobres de espírito, aqueles que choram, os que têm fome e sede de justiça. Pode girar, por favor. E aí nós temos 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras diz respeito ao relacionamento do homem para com, e as 4 últimas diz respeito ao relacionamento do homem para com o seu próximo. Pode girar, por favor. Nós vamos ver cada uma delas, tá bom? Nesse breves minutos de aula, mas Deus vai nos abençoar que vai dar tudo certo. A primeira bem-aventurança, os humildes de espírito. Humilde é o homem que não tem absolutamente nada. O homem que, pelo fato de não ter nada nesse mundo, põe toda a sua confiança em Deus. E eu não estou falando aqui de recurso financeiro, de recurso material, tá bom? Pode girar, por favor. O rei Davi, ele era rico ou era pobre? Era rico ou não? Era muito rico. Mas vamos ver o que o rei Davi ele escreveu. Pode girar, por favor. Olha, mais um. O que diz lá em Salmos 34, versículo 6? Vamos ler todos? Amém? Ele era um homem muito rico, mas ele estava se colocando de joelhos diante de Deus, clamou este pobre, apesar de todos os palácios que eu tenho, de todos os bens que eu tenho, de todas as mulheres que eu tenho, eu sou pobre diante de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Eu posso ter centenas, dezenas de títulos, mas nós temos de ter isso no nosso coração. Nós não somos nada diante de Deus. E o que o pastor José Infante ele falou aqui, da primeira vez que ele veio, ficou muito gravado na nossa memória. Ele falou, nós somos vermezinhos. Põe isso na sua cabeça, você é vermezinho diante de Deus, mas mesmo assim Deus ama esse vermezinho. Deus ama cada um de nós, né? Tem esse sentimento, meus irmãos, nós somos nada. O pastor Pedro dizia que nós éramos caco. Você é caco, caco de barro. Você é caco. A palavra pobre passou a ter um sentido de humilde dependência de Deus. Por isso que nós oramos aqui, o pastor olha, eu não tenho condição de passar a palavra, mas Deus me ajuda. Por isso que nós oramos a semana inteira, preparamos a pregação, preparamos a aula, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos estar aqui. Essa bem-aventurança ensina 2 verdades, vamos lá. Pode girar, por favor. Primeira, nós devemos reconhecer a nossa pobreza espiritual. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Existia uma igreja lá em Laodiceia, que o povo chegava de Mercedes, chegava de Aston Martin, chegava de Porsche, aí eles se achavam. Eu tenho tudo, não falta nada na minha casa,
Mas olha o que o próprio Deus falou para eles, o próprio Senhor Jesus. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, ouvi isso do próprio Deus, está se achando muito, né? Mas você não sabe, você é um pobre, miserável, um pobre, um cego, um nu. Pode girar, por favor. Era uma igreja autossatisfeita. Ninguém passava necessidade. Estava tudo muito, muito bem. Quantos crentes satisfeitos com seu estado espiritual são como os fariseus? Lembra o que Jesus falou de um fariseu, quando ele disse, ele pediu, observa ali. E a oração do fariseu era como? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Algum reconhecimento de miséria espiritual aí, irmãos? De soberba, né? De um homem soberbo, de um homem que se acha. Eu venho todos os cultos, eu devolvo o meu dízimo, eu faço meus trabalhos, mas isso só fez encher o coração dele, não deixou uma pessoa grata, encheu o coração dele de orgulho, de soberba. Eu não sou como o irmão Reginaldo. O irmão Reginaldo nem vem no culto de oração, eu venho. Então isso é só um exemplo, tá, irmão Reginaldo? Eu também não venho por causa do trabalho, tá bom? Mas é um exemplo, né? Devemos ter esse cuidado, irmãos. Irmãos, espiritualmente nós somos fracos e dependemos totalmente do nosso Deus no nosso dia a dia. Pode tirar, por favor. Ou será que somos como o publicano clamava? Jesus, no mesmo instante, ele mostra o fariseu, mas ele também mostra o outro lado, como o crente deve ser. Irmãos, quantas vezes nós não pecamos essa semana? Eu perdi as contas quanto eu peguei. É triste dizer, é triste, mas é a realidade de todo homem. A irmã Virgínia, que está nos assistindo aqui, um beijo para a irmã Virgínia, quando eu fui visitá-la, ela falou, irmão, quem imagina, irmão, a irmã Virgínia xingando alguém? Ela xingava, eu fiquei olhando para ela assim, e falei, rapaz, que palavrão que será que essa mulher falava, hein? Quantas vezes no meu pensamento essa semana eu não quis esganar alguém no meu trabalho? Meu Deus, não é possível que esse cara fez isso de novo, meu. Ou qualquer outra coisa, alguém te fechou no trânsito. Irmãos, todo dia a gente peca. E a gente tem que ter o espírito como desse publicano aqui, ó. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. É reconhecer, eu sou pecador. Não adianta falar, eu sou santão. Não é santão, você é pecador, você é vermezinho, lembra disso. O publicano estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e destituição espiritual. Isso sim é ser humilde de espírito. Não aquele, eu venho em todos os cultos, eu faço isso, eu entrego cesta ali, entrego cesta aqui, e fica falando, enchendo a boca. Mas esse aqui, ó, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu pequei de novo, Deus. Essa semana eu pequei de novo no mesmo pecado que eu pedi para o Senhor ajuda. Me ajude para não pecar mais. Isso é ser humilde de espírito. Pode girar, por favor. E a segunda verdade é reconhecer o reino dos céus. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é a condição indispensável para receber o reino de Deus. Uma pessoa que não reconhece a sua pobreza espiritual, ela vem à igreja, é pregada a palavra, o Espírito Santo fala com ela. Se ela não reconhecer a pobreza espiritual com ela não vai receber o reino de Deus, não vai entrar,
porque ela não vai aceitar Jesus como Salvador. Eu não faço nada, eu não peco, eu faço minhas boas ações. Por isso que está dizendo aí, é indispensável reconhecer a sua pobreza espiritual para você entrar no reino de Deus. O que Jesus enfatiza é que o reino dos céus é oferecido àqueles que são humildes de espírito. E feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Pode girar, por favor. A segunda bem-aventurança, os que choram. O choro aqui não é um choro por luto, mas o choro de arrependimento. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele chora pelo pecado do povo impenitente. O que é um povo impenitente? É um povo que não reconhece que é pecador. Eu sou descendência de Abraão. Eu sou o povo escolhido de Deus, mas vivia dissolutamente. Jesus, por ver aquilo, Deus, por ver isso, ele fica triste e chora quando ele olha a cidade. Meu Deus, o povo está tudo indo contrário ao que o meu pai pediu para fazer. Então Jesus, ele chora para aquele povo que não quer se arrepender, eles não querem se arrepender. Eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, então vou continuar desse jeito. Pode girar, por favor. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelo pecado dos outros. Quando o irmão peca, você faz fofoca ou você se entristece e chora com esse irmão? O certo seria nós nos entristecermos todos. Olha lá, não estava lá dirigindo esses dias o culto? Olha lá. Foi ali, encheu a cara no bar. Caiu em pecado, irmão Vandes. Olha lá. Então, irmãos, essa parte dessa tristeza deve invadir nosso coração quando o irmão nosso peca e não encher nossa boca para falar, para fofocar do irmão que pecou. Pode girar, por favor. Mas o que nos deve levar às lágrimas são os nossos próprios pecados, conforme Paulo escreveu. 2 Coríntios 7,10 diz o que lá? Porque amém? Irmãos, a tristeza quando você peca, ele gera o que em você? Hoje passa, mas amanhã eu vou fazer esse pecado de novo. Não, gera um arrependimento, você fica triste, você fica mal, você às vezes chora, fala, não acredito, de novo eu caí nesse erro. Pessoas que têm vício e lutam contra vício é isso. O homem que luta, a mulher que luta contra vício, e hoje está tão comum entre os nossos jovens, os nossos homens e até as mulheres, o vício em pornografia é terrível, porque ele quer parar e ele não consegue. Ele fala, meu Deus, não é possível que eu errei de novo, me ajuda. Essa tristeza, esse arrependimento, gera um arrependimento e faz com que ele lute junto com Deus para superar esse vício. Durante a pandemia eu estava ouvindo muitas lives, tipo entrevistas. Aí um pastor que ele ajudava uma moça homossexual e ela ficava 1 mês sem ter relacionamento com outras mulheres. Daqui a pouco ela caía e se relacionava com uma mulher e ela vinha chorando, pastor, de novo. Aí passava um tempo e de novo e ela lutava, mas a tristeza dela gerava um arrependimento tão forte que fazia com que ela não queria ter mais esse tipo de comportamento. Esse tipo de arrependimento, ele gera a vida porque você busca o único que pode te ajudar, que é Deus. E Deus ajuda a pessoa que o busca em sinceridade, com o coração contrito. Amém? Pode girar, por favor. Há uma ligação entre a segunda e a primeira bem-aventurança. Ser humilde de espírito
é sentir convicção pelo pecado. Eu não posso nada sem Deus, porque eu sou um pecador. Chorar é demonstrar contrição. Pode girar. Olha o profeta, o que ele escreveu. Ele era humilde de espírito? Ele chorava ou não? Isaías, no seu capítulo 6, versículo 5, ele escreve o quê? Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Já pensou no quão sério é você ser filho de Deus? E você está diante de um ser santo, santo, santo? Já imaginou isso? Nós estamos no tempo da graça, é por isso que é tão bom viver. É maravilhoso viver no nosso tempo, mas imagine lá no tempo da lei. Você pisava fora da faixa, ó. Difícil, né? Mas graças a Deus, irmão, nós estamos no tempo da graça, né? Mas o Deus é o mesmo Deus no Antigo Testamento e o Deus de hoje, irmãos. Vamos levar a sério a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. E o pastor Pedro fala, santo, 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 3 vezes. Então devemos tomar cuidado. Olha como expressa muito bem, irmão Milton, não é? O profeta Isaías, um profeta maior tido pelos hebreus, ele escreve: estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pode girar, por favor. Somente aquelas pessoas que choram pelos seus pecados serão consolados pelo único conforto que pode aliviar o desespero que vem pelo perdão da graça infinita de Deus. Irmãos, chegará um dia e olha, seus olhos vão ser enxugados de toda lágrima. Apocalipse 21:4 diz lá, ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pode tirar. 3. Os mansos. Alguém manso é a pessoa que demonstra um autocontrole. Moisés foi considerado um varão muito manso. Irmãos, viu lá o egípcio batendo no hebreu, o que ele fez? Até certo ponto, é o ser humano. Mas a palavra de Deus, em Números, provavelmente ele era bem mais tranquilo que eu. Bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle. Eu li uma frase essa semana: pense que seu corpo é um reino e você é um imperador desse reino. Controle muito bem o seu corpo, os seus impulsos naturais. O corpo tende ao quê, irmãos? A Deus ou ao pecado? Naturalmente, o corpo, ele tende a quê? Buscar o pecado ou buscar Deus? Pecado. Então, cabe a você ter o autocontrole com a ajuda do Espírito Santo de Deus e se controlar. Pode girar, por favor. Jesus mesmo diz: aprendei de mim, diz Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Eu tenho desejo de fazer algo errado, o Espírito Santo, opa, está errado. Você sente que vai fazer alguma coisa errada. Se você fizer, a palavra certa é adulterar. Você sabe que está cometendo uma coisa errada e você vai fazer por livre e espontânea vontade. Então tome muito cuidado. O Espírito Santo tocou, tem dúvida se está certo ou errado, não faça. Mas muitas das vezes a gente comete sabendo que já é errado. Então, essa bem-aventurança aí de ser manso é aquela pessoa que sabe se autocontrolar bem
com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque ele vai te acusar, ele vai falar, olha, ele vai apontar, está errado, não faça. Irmãos, se Deus falou não faça, não faça. Pode girar, por favor. Os que têm fome e sede de justiça, é a fome de uma pessoa, é como se fosse uma pessoa, irmãos, que não tem nada para comer, é um moribundo que está desesperado por água, é um homem, como se fosse um homem morrendo no deserto, e ele está morrendo mesmo. Imagina aquele homem lá no inferno, quando Jesus ele fala daquele rico que está clamando por uma gota d'água, ele fala, se eu tivesse uma gota de água aqui, ó, pede para ele vir aqui pingar uma gota de água na minha língua. Não. É como se fosse um homem morrendo no deserto e ele está precisando de água e comida. Pode girar, por favor. Quanto nós desejamos justiça? Nós estamos falando de fome e sede de justiça. Será que nós estamos igual a esse homem que está morrendo no deserto lá com fome e sede? Qual é a natureza dessa justiça? Pode girar, por favor. Primeiro, pode falar, irmão Milton. Estava com fome mesmo. E Deus abençoou ele que... Isso aí. Nunca faltou nada para ele, né, irmão Milton? É isso aí. É isso aí. Mas Deus, ele espera que nós tenhamos compaixão do próximo. Tendo sede da justiça e da palavra de Deus, automaticamente nós vamos aprender que nós devemos fazer o bem ao próximo. Então nós vamos falar disso agora, ó. Primeiro, sede de justiça moral. É o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. Nós devemos ter sede e fome, ansiar de todo o nosso coração, desejar com todas as forças ter um coração que agrade a Deus. Pode girar. Sede, quando nós sentimos sede, irmãos, quando nós sentimos fome, é um sinal de saúde física, porque o corpo está respondendo a uma necessidade. Agora, é preocupante quando a pessoa perde o apetite. Poxa, não quer comer, o que está acontecendo? Tu não fica preocupado? Está doente. Então, nós devemos ter sede e fome da palavra de Deus. Se eu não sinto fome e sede, não sinto apetite pela palavra de Deus, eu estou doente espiritual. Eu não quero saber de ouvir. Irmãos, é o seu arroz e feijão e o bifinho espiritual, é a palavra de Deus. Pode ser a mesma coisa todo dia, mas é o que te mantém em pé. Se você deixar de comer, se alimentar com a palavra diária, você vai minguar espiritualmente e daqui a pouco você está morto. O mundo ele vai, te abraçar. Como é triste ver em nossas igrejas a falta de fome de Deus. Pode tirar. Assim, olha como deve ser o nosso desejo. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo junto para ficar bonito. Esse deve ser o nosso desejo, meus irmãos. Salmos 42, 1 e 2. Vamos lá. Amém? É esse desejo que tem que estar no nosso coração. Pode tirar, por favor. Uma grande preocupação dos profetas foi as injustiças que prevaleciam na sociedade. Tudo a ver com o nosso tempo. A Bíblia, ela é atemporal. O que foi escrito lá atrás serve para os nossos dias também. Amós, no seu capítulo 8, do versículo 5 e 6, ele escreveu o seguinte, e também em Amós 5:11. 5:11 ele diz o seguinte: visto que pisais o pobre e deles exiges tributo de trigo. Ele está reclamando com os poderosos aí.
E no outro texto ele diz: procedendo dolosamente com balanças enganosas, com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, ou seja, fazer-lhes de escravo, e os necessitados por um par de sandálias. Quando eu falo que é atemporal, é atemporal. Certa vez eu fiz uma visita lá Maceió, nós fomos na Foz do Rio, e lá as crianças, o guia, ele falou o seguinte: no tempo de eleição aqui, o político ele dá um par de sandália e quando ele ganhar ele vai lá e dá o outro par. É o que está escrito aí, ó. E os necessitados por um par de sandália. No Ceará, minha cunhada foi para lá e eles falaram a mesma coisa. Aqui quem manda é a família de fulano de tal. Sabe por que ele ganha? Porque o povo aqui é miserável. Então, no tempo de eleição, as famílias que têm criança, eles dão dão um pé da sandália, e se ganhar, eles vão lá e entregam outro par de sandália. É o que nós acabamos de ler aí da palavra de Deus. Pode virar, por favor. Voto do que, irmão? Voto de curral. Ele tem lá o gado dele que vai votar nele. É isso aí. Demonstramos fome dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. A libertação dos oprimidos do reino das trevas, tá? Quando nós falamos de Jesus, a pessoa ela muda de vida, deixa de beber, ela começa a buscar um trabalho digno e aí ela começa a andar com os próprios pés e Deus abençoando ela. Irmã Jéssica, por favor, pode falar. Nós estamos sem microfone. É isso aí. Nós podemos ser injustiçados, mas a justiça é de Deus. E aí que a irmã falou, você pode irar, mas você não pode pecar. Porque Jesus falou, o que contamina o homem? É o que entra ou o que sai da boca? É o que sai da boca. Se eu estou com o coração assim, remoendo, miserável, me prejudicou. Aí eu vou e solto uma maldição sobre a pessoa. Eu que estou contaminado, Jesus disse. Obrigado pela palavra, irmã Jéssica. Os misericordiosos. A misericórdia é a compaixão, ou seja, é você se colocar no lugar da pessoa. O irmão Milton falou bem. É se colocar no lugar da pessoa. A pessoa está necessitada. É olhar a pessoa, te coloca no lugar dela. E socorre a pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar-se a si mesma. Um grande exemplo disso foi a ação do bom samaritano. Os irmãos lembram lá. Um homem estava descendo, foi assaltado. Aí, todo estrupiado no chão, passou o quê? O sacerdote. O sacerdote que conhece a palavra de Deus, era para ele ter feito o quê? Ele socorreu? Foi embora. Não, tem um culto, daqui a pouco eu tenho de pregar lá na Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Aí passou o levita, o segundo. Ele parou, ajudou? Rapaz, se eu não for, o Sérgio não vai estar, não vai ter músico lá, eu vou ter que correr lá, desculpa aí, vai morrer aí a míngua, mas eu não vou parar. E por último, uma pessoa que nem crente era. Uma pessoa tida como cão pelos israelitas, o samaritano. Ele foi, movido de íntima compaixão, foi lá e pegou ele, passou vinho e azeite nas feridas, levou a uma hospedaria. Olha, cuida dele para mim.
E tudo que ele for usar mais, quando eu voltar, eu pago para você. Que diferença, irmãos? Um bom exemplo de misericordioso foi o bom samaritano, que nem batista bíblico era, irmão Beto. Ué? Não julgue não. É isso aí. Pode girar, por favor. Olha essa nova tradução de linguagem de hoje dessa Bíblia. Felizes os que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Aqueles que demonstram misericórdia encontrarão misericórdia. Pode girar. Agora, relacionamento, nós começamos a falar de relacionamento com o crente e seu próximo. A primeira foi os misericordiosos e a segunda os limpos de coração. Ser limpo de coração foi um grande desejo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pessoa que é limpa de coração é uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira. O que o irmão Wanderson é aqui na igreja, eu tenho de ser a mesma coisa na empresa que eu trabalho. É ser a mesma pessoa na família, é ser a mesma pessoa nos ambientes onde que eu trafego, onde que eu estou transitando. Não pode haver um irmão Wanderson aqui de um jeito, não é aquela síndrome da mulher do Xereque lá, como que é o nome dela? Da Fiona. De noite de um jeito, de dia de outro, não tem essa. Não tem essa. Ele tem que ser a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. Pode girar, por favor. O terceiro, os pacificadores. Atualmente, há grande necessidade de pacificadores no nosso meio. Geralmente, mexeu com o irmão cristiano. O que o amigo do cristiano do mundo vai falar? Orra, cristiano, vai deixar barato, mano. Irmãos, há uma necessidade de falar, não, deixa disso. Poxa, ele tem família, você também tem, vai estragar a noite. Não, fica cada um aí, tranquilo, né? Precisa de pessoas mais dessa forma. Há muito atritos entre patrão, entre pais e filhos, até mesmo dentro da igreja. E só acontece nos Estados Unidos, esses atritos dentro da igreja, né? Aqui não acontece, né, irmã Sueli? Aqui não acontece. Entre lideranças e membros da igreja, e até entre membro contra membro. Por isso que há grande necessidade de uma pessoa apaziguadora. Geralmente essa pessoa no nosso meio, ela te dá, está em cima do muro aí, ó. Fica em cima do muro. Tem que ter um lado, mas é a pessoa que Deus, Ele está falando que é bem-aventurada. Essa pessoa é mais que feliz por ser pacificador, porque às vezes está começando um grande conflito ali. Opa, irmãos, vem cá, vamos orar junto aqui. Nesse momento de oração, os ânimos ficam mais calmos. E as pessoas, poxa, me perdoa, realmente, nós estamos criando uma tempestade num copo d'água. E é muito importante nós temos essas pessoas no nosso meio. Pode tirar, por favor. Efésios 4, de 1 a 3 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, quem que estava escrevendo aqui? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, se uma igreja está em paz, se eu suporto, mesmo eu não gostando de algumas atitudes, vou usar aqui a pessoa do irmão Marcos aqui. É só um exemplo, tá, irmão Marcos? Tem uma atitude que o irmão Marcos, eu detesto o que ele faz, mas, irmãos, pela paz dentro da igreja, eu tenho de suportar. O irmão Marcos também, eu detesto que o irmão Vandes fala aquilo lá no púlpito, todo domingo ele fala. O irmão Marcos, para manter a paz e o vínculo aqui, esse vínculo, ele tem que me suportar. E em uma conversa à parte, a gente pode
aparar essas arestas, mas nunca deixar que isso gere, porque se você não tratar isso logo, isso vai criar uma raiz de amargura. Então devemos tratar isso logo, mas sempre suportando uns aos outros. E aqui todo mundo conhece todo mundo, né? Eu acho que, irmã Jéssica, depois vamos bater um papo lá, vamos tomar um café ali na cozinha. Eu acho que a irmã não se sentiria ofendida se eu fizesse isso, nem o irmão Marcos, nem eu me sentiria ofendido se o irmão Marcos me chamasse. Irmão Wanderson, eu não gostei do tipo de coisa que o irmão falou. Eu ia pedir perdão, irmão, não, vamos seguir junto, mas vamos manter essa paz. Vamos manter a paz, tá bom? Pode girar, por favor. Cada cristão deve ser um pacificador, mas isso só é possível quando gozarmos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Amém ou não? Então você pode ser um pacificador, porque Ele é fonte de toda a paz. Romanos 12:8 diz o que aí, irmão Gustavo? Senhor Gustavo. Amém? Hebreus 12:14, irmão Sérgio, diz. Obrigado, irmão Sérgio. Como que é? Eu, o fundão da sala? Como? Se for possível. Aí o professor vai colocar no cantinho do pensamento. Obrigado, irmão Sérgio. Irmão Gustavo, pode tirar, por favor. Os perseguidos por causa da justiça. Isso acontece muito, irmãos. O Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. Eu tenho certeza, pode ter uma pessoa aqui dentro, e eu falando que eu sou estatístico também. Você já sofreu perseguição por ser crente? Ou física, ou sutil no trabalho. Quando nós entregávamos folhetos, irmão Milton, o que as pessoas faziam? Batia na nossa mão, caía os folhetos, a gente pegava na maior paciência. Dava com a mão, tinha cachorro que corria atrás da gente. A gente passando lá no Parque das Garças, o pessoal colocava uma piscininha em cima, do lado da casa do irmão Valmir. A gente passava, eles com o copinho jogando água na gente. Eu falei. E a gente precisava. E podia ter sido perseguido. Mas o final desse ponto aqui que vai ser maravilhoso, porque reflete a alegria no nosso coração, porque o dever foi cumprido. E o que Jesus falou que ia acontecer, regozijai-vos e exaltar e exultai, é o que acontece no nosso coração. Aconteceu isso, beleza, posso ter tomado um tapa na cara, mas graças a Deus, glória a Deus, porque a minha parte eu fiz. É isso aí. Minha esposa fala muito disso aí. É a régua dele. É a régua dele. É isso aí. O Senhor nunca disse que ia ser fácil ser crente. É fácil? Bebia, saía. Hoje eu não saio mais. Ficava nas festas, dançava, né? Será que é tão ruim ser crente que eu troquei tudo isso que eu achava que era bom, por vir à igreja cultuar a Deus, estar em comunhão com meus irmãos? Será que isso é melhor do que estar aqui? É meio ilógico, né? Se eu pensar que eu troquei uma coisa boa por uma pior. É muito melhor, irmãos, estar aqui com os irmãos. É muito melhor, né? Então ele disse que não seria fácil. O preço pode ser bem alto. Um tempo atrás eu coloquei alguns vídeos de perseguição lá na Sociedade de Senhores, onde eles queriam fazer limpezas étnicas.
ou seja, acabar com toda uma população que se dizia cristã. O que eles faziam? Eles entravam nas aldeias, estupravam as mulheres, os homens olhando, depois eles matavam os homens com as mulheres olhando, depois ateavam fogo nos homens e nas mulheres ainda vivos, e as imagens é de bebês e eles pisando em bebês. Jesus nunca falou que seria fácil. No nosso país é uma maravilha, mas nós não sabemos em alguns lugares o que tem acontecido. O pessoal pode falar o que for da administração do Trump lá, que ele é doido, que ele é biruta, mas essa semana eu dou graças a Deus, porque ele criou agora um departamento que cuida só dessas questões de perseguição a cristãos no mundo. Ele vai ficar de olho. Olha, está acontecendo uma perseguição na tribo tal porque são cristãos. Ele vai lá e ele vai pedir para verificar. E graças a Deus, nós temos que orar por essas iniciativas. Não pensando, pô, agora o crente vai ter vida sossegada, porque a gente sabe que quem cuida da gente é o próprio Deus, amém ou não? Mas a gente fica mais tranquilo para disseminar a palavra, né? E a gente sabe que a palavra só foi disseminada por causa da diáspora, né? Foram perseguidos, aí onde a gente ia pregando a palavra, tá bom? Mas graças a Deus por essas iniciativas aí. A vida cristã pode voltar por favor? A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. É o que eu falei, nós estamos remando contra a maré do mundo. O mundo está falando, ó, certo é isso, nós estamos indo para lá, pode tirar. Podemos sofrer perseguição física, como eu falei, mais sutil. Irmã Jéssica passou na pele aí uns bocados lá no seu curso, né, irmã Jéssica? Tem umas abençoadas lá que sabem que a irmã Jéssica é cristã. Calúnias nós podemos sofrer. Olha o crente aí, ó, tá vendo? Era crente. Piadas de mau gosto. Ó, santinho. Tem um colega da empresa que ele era casado e eu sabia que isso ia acontecer. E ali na Paulicéia, irmãos, tem uns antros de prostituição ali. E esse cara, às vezes na hora do almoço, que ele era casado, ele ia lá. E ele não ia sozinho, ele levava, arrebanhava uns colegas e ia. Vamos, Vandes? Vamos, rapaz, toma vergonha na cara. Vandes, o dia que você for, eu pago 2 para você. Eu contei isso para minha esposa está assim. Contei isso para minha esposa. Eu pago 2 para você. Eu não vou, cara. Cara, você não tem vergonha, você não tem mulher? Falei para ele, você não tem mulher na sua casa? Agora deixar uma coisa linda, limpinha na sua casa, para se deitar com pessoa que um deita, saiu outro deita, saiu outro deita. Gente, toma vergonha na cara, não deu outra. Passou uns meses, separou da esposa, está morando no litoral agora, acabou o casamento, né? Mas por falta de aviso, e ficava me zoando, santinho, eu pago 2 para você, vamos lá. Eu falei, se liga, mas se liga. Pois é, esse tipo de perseguição é comum na vida da pessoa que quer nadar contra a maré, que quer andar com Deus. Se isso não ocorre com você, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Mas Jesus falou que todo aquele que fosse seu discípulo ia sofrer algum tipo de perseguição. Ou mais grave, ou menos grave, mais ou menos sutil, tá? Até hoje, em vários países, como eu falei, o crente sofre expulsão de casa ou morre como mártir, né? Pode girar. Pode falar, irmã Miriam. Não.
verdade. E ela é feliz por quê? Porque os filhos não negaram e morreram. E ela vai ver quem lá no céu? Vai estar feliz porque o papel dela como mãe ensinar nos caminhos do Senhor, ela ensinou. E foi eficaz ou não o ensino dela? Porque eles não negaram e morreram. Ela vai morrer e vai os encontrar lá em cima. Abraça a todos, meu papel foi feito. Alguém levantou a mão aqui? Não? Vamos lá. Essa perseguição, ela demonstra que há dois conflitos de dois sistemas. O sistema que é divino, que é do nosso Deus, e o sistema que é terreno, que é do Satanás. Então isso está claro para todo mundo isso, irmãos? Há esses dois sistemas e eles nunca vão reconciliar-se, tá bom? Hebreus 11, 36 e 38 diz o seguinte: e outros experimentaram escárnios, a zombaria, uns açoites, apanharam mesmo, tomaram açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, parecendo um mendigo na rua, porque perderam tudo. Você é crente? Não trabalha para mim, vai comer migalha na rua. Desamparados, aflitos, maltratados, dos quais, olha que lindo, isso aqui eu acho lindo. Os filhos e a irmã Felicidade, dos quais o mundo não era digno de ter essas pessoas. O mundo não é digno de ter você, de ter a mim aqui. Mas ainda não virou caos, porque nós estamos aqui no mundo. Quando a igreja do Senhor sair daqui, aí, irmãos, eram errantes pelo deserto, vagavam pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Pareciam mendigos, porque eram o quê? Perseguidos por causa da justiça de Deus. Pode girar, por favor. Ele está citando o Antigo Testamento, tá? Agora em Atos 2:13, quando teve a plenitude do Espírito Santo, o que falaram? Então tudo é bêbado. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem. O que estavam falando ali, em Atos 4:18? Irmão Milton, se você pregar, não pregue sobre Jesus. Se você pregar sobre Jesus, nós vamos tomar alguma ação contra você. E até o caso do diácono Estevão, irmãos, foi apedrejado e tornou-se o primeiro mártir. Pode girar, por favor. Motivo da perseguição, por causa da justiça. Há algum crédito, irmãos, de você roubar, de matar e ser perseguido? Nenhum. Mas agora há crédito de você fazer as coisas certinhas, ser um cristão correto. Isso há crédito. Eu fiz o que é errado perante a lei, mas se eu estou fazendo tudo o que é certinho e estou sendo perseguido, há muito crédito. 1 Pedro 4, 14 a 16 diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. O mundo vai blasfemar de Deus, mas nós fazemos com que o nome de Deus seja glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida. Por isso que eu falei, que mérito tem ser meu homicida? Por isso que está falando. Que nenhum de vós padeça por ser homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, ou seja, se você é perseguido, se você é envergonhado por ser cristão, antes glorifique a Deus nessa parte. Então se alegre. Você está indo, caminhando com a pessoa certa que é Deus.
Pode girar, por favor. Motivo de perseguição por minha causa. Quando aceitam a Cristo e a salvação que Ele oferece. No mundo onde Cristo foi rejeitado e crucificado, seus seguidores devem esperar compartilhar os mesmos sofrimentos. Você vai ser perseguido e você pode ser injustiçado só pelo fato de você querer ser cristão. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. A comunicação de suas aflições é o quê? É sofrer o mesmo que Jesus sofreu, sendo feito conforme a sua morte. Está em Filipenses 3,10. Pode virar. Reação diante da perseguição. O que eu falei, irmãos? Quando acontecer isso com você, poxa, fui injustiçado, estou chateado. Não fique não, é porque você é crente. Não fica triste não. Olha o que o mestre falou, regozijai-vos, exultai, fique feliz. Porque a irmã Jéssica mesmo falou, quem vai responder esse tipo de afronta não é eu, é o próprio Deus. O povo está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que mexe com você, ai daquele. E o prêmio da perseguição é grande o vosso galardão, é isso que Jesus falou. Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que passamos aqui, irmãos, é uma partícula de tempo na eternidade que nós vamos gozar lá no céu, amém ou não? Então suporte, deixa zombar, quando perseguir, fique feliz, porque grande é o vosso galardão, tá? Uma particulazinha de tempo aqui, para uma enormidade de eternidade lá com o nosso Deus. Pode girar, por favor. Concluindo então, todos os crentes devem demonstrar essas características, essas bem-aventuranças. Eu não posso escolher a bem-aventurança que eu quero praticar. Eu não posso escolher ser só manso. Eu não posso escolher ser misericordioso. Eu tenho de exercitar todas as bem-aventuranças, tá? Os métodos de Deus parecem confusos para os homens, pois exalta a humildade e humilha o orgulhoso. É diferente, o mundo ele exalta o orgulho, né? E ele vai lá e pisa na cabeça de quem? Do humilde. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Amém? Vamos orar para encerrarmos nossa aula. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão. É isso aí. Quem é membro mais antigo sabe do que nós passamos aqui. E Deus honrou, porque nós, de certa forma, tentamos ser apaziguadores, pacificadores. Foi, mas Deus honrou. É isso aí. É muito tolice nossa achar que eu posso fazer o que eu quero na casa de Deus e Deus não está vendo. Só que Deus está sabendo. Bom, vamos orar então, agradecer a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? O dirigente ainda não chegou, então nós temos um tempinho para orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós somos vermezinhos, Senhor. Nós somos imperfeitos, nós somos criaturas tão insignificantes, Pai. Mas nós, através da sua palavra,
através do nosso dia a dia, nós sentimos o seu amor nas nossas vidas. Nós sentimos o seu cuidado para conosco, com nossa família. Nós sentimos, Pai, o seu cuidado em toda a provisão que nós recebemos. E, Pai, muito obrigado por isso, por sermos tão insignificantes, mas gozarmos de um tão tamanho amor, que é o amor que o Senhor nos dispensa a cada momento. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada irmão que está aqui essa manhã, cada irmão que assistiu, meu Deus, à aula nos seus lares. Abençoa-lhes igualmente, que eles tenham, meu Deus, a possibilidade de estar aqui no próximo domingo. E que o Senhor os abençoe, que eles sejam ricamente abençoados pela sua palavra. Meu Deus, eu te agradeço porque o que eu pedi no início da aula, o Senhor nos abençoou. E o Senhor, meu Pai, de certa forma falou ao seu povo. Continua falando, Senhor, ao coração de cada um durante a semana. E nos abençoa, meu Pai, no voltar para a nossa casa, no nosso almoço e nos nossos afazeres de hoje. É o que pedimos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmão Gustavo, ele está com a oportunidade, ele vai apresentar um especial ao nosso Deus. Irmãos, eu vou apresentar o especial, acho que muitos irmãos já conhecem, o rosto de Cristo. E quero que os irmãos fiquem atentos a esse trecho do texto da música que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Depois que eu cantar, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar os teus olhos serenos e meigos, oh, como seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daqueles que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio,
pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Amém, irmãos? Esse é um hino lindo, uma letra linda. Eu entendo exatamente aquilo que o autor do texto falou. Só que eu também creio num Cristo de rosto triste. Um Cristo que padeceu, sofreu dor, sentiu tristeza, sentiu pesar. E apesar de entender totalmente o que o autor está dizendo aqui, que hoje o nosso Cristo venceu a morte, sofreu o que sofreu, e hoje o nosso Cristo é um Cristo vencedor que virá de forma triunfante, eu acho que o Deus que sofreu, o Deus que padeceu pela gente, que sentiu dor e que sentiu tristeza, essa história vai ecoar por toda a eternidade. Mesmo no céu, nós vamos lembrar de que Deus um dia sofreu dor, Deus um dia sofreu tristeza por nossa causa. E apesar de nós sermos servos de um Deus vencedor, esse Deus veio à terra para sentir dor por nós. Amém, irmãos? Obrigado, irmão Gustavo. Já fez esse especial aqui, nesse retorno, né, irmãos? Bom, irmãos, vamos conhecer aqui os aniversariantes da semana, né? E tivemos várias pessoas fazendo aniversário.